Trataremos de uma questão polêmica. Eu vou trazer aqui um artigo de 2014 e matérias atuais para te dizer como eu penso que o Bitcoin pode enfraquecer ou até mesmo quebrar a moeda do dólar ou qualquer outra moeda baseada em débito e confiança de políticos. Logo após a vinheta, é rapidinho. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Mário, você está na Liga Cripto, o melhor canal de cripto do Brasil para você se manter informado diariamente. São 2 conteúdos por dia e se você está perdido no mundo das criptos, eu aconselho você a se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Lembrando também, algumas pessoas deixaram nos comentários que não estão recebendo a notificação, mesmo tendo o sininho ativado já. Então, desativa ele e ativa de novo para que o YouTube não fique dando uma de malandro, tá? E aí, indo direto, família, para a questão principal do nosso vídeo, eu tô aqui no site do Satoshi Nakamoto Institute. Você vai na parte aqui de Mempool, The Memory Pool, e você vai achar vários artigos, tá? Eu vou destacar um em principal, mas aqui a gente tem várias reflexões, matérias que possivelmente, tá, podem ser puxadas até em vídeos futuros, não necessariamente só na liga, mas são pensadores, pessoas que já estudam Bitcoin há muito tempo, leia-se 2018, 2017, e vem com teorias muito interessantes. Eu vou tratar aqui do artigo do Speculative Attack do Pierre Rochard, tá? De 2014, só como base, né, início aqui das nossas conversas, para já não chegar no ponto principal. E nesse estudo, ele pontua questões que nós, Bitcoiners, né, você que já está aí nessa revolução da blockchain há mais tempo, certamente já escutou de pessoas de fora falando que o Bitcoin é muito complicado, não tem estrutura de governança correta, a segurança é muito difícil, né? Uma inovação que as pessoas não estão acostumadas, volatilidade muito alta, o governo vai proibir, etc, etc. Então, são questões que em 2014 já existiam, hoje a gente ainda tem, talvez menos por conta de questões mais irrefutáveis, como a BlackRock, maior fundo de investimento, abraçando o Bitcoin, tendo produtos desse ativo. E um pouco mais abaixo, ele vem aqui, Lei dos Steers, o bom dinheiro elimina o mal, tá? A tradução não está perfeita, vocês podem ver, esse artigo é em inglês, inclusive, mas ele fala da história das moedas que foram dominantes do mundo e por que que elas não prevaleceram. E, resumidamente, a tendência para ele do Bitcoin é o aumento de valor em uma linha de tendência exponencial. Leia-se que a gente estava em 2014, então a gente pode dizer que ele não estava errado, à medida que novos usuários vão chegando em ondas. E é o que a gente tem visto, de tempos em tempos, de ciclos em ciclos, a gente vê fundos de mercado superiores, topos ascendentes, e nitidamente com o aumento do hash rate, o que a gente vê é um crescimento na adoção, também deixando o Bitcoin mais seguro, mais robusto em termos de rede. Bom, família, e aí, mais uma vez, é só uma introdução para o nosso tema. Para quem quiser acompanhar esse estudo por completo, eu até recomendo, é bastante interessante. Está aqui no nakamotoinstitute.org, você vê em Mempool, é um artigo lá embaixo de 2014, tá? Aqui você tem o white paper do Bitcoin também, mas indo para o nosso tema, e aí agora eu vou puxar o meu Google Docs, como o Bitcoin pode enfraquecer e quebrar o dólar com o passar do tempo. Então eu já introduzi aí o artigo do Instituto Nakamoto de 2014, e muito em breve vou trazer aqui matérias atuais que comprovam o que eu estou falando em termos de caminho, em termos de enfraquecimento do dólar. Então, para começar, quando alguém vende um bond, um título americano, para comprar Bitcoin, trazendo isso só como fim de um primeiro exemplo, essa ação, se mantida com constância, ela bota pressão negativa nos títulos de governo e uma pressão positiva para o Bitcoin, que gera maior dificuldade na sua venda de títulos. Ainda nesse exemplo, se essa dificuldade for mantida por algum tempo, como último recurso, tá, os Estados Unidos pode imprimir dólar para que ele mesmo compre os seus próprios títulos de governo. Só que imprimir mais dinheiro significa ajudar o Bitcoin a se destacar e crescer. Então, esse é um cenário. A gente vai para o segundo cenário. Muitas vezes, quando se pega dinheiro emprestado com bancos, normalmente em momentos de juro baixo, né, que propicia nesse interesse por um empréstimo para se pegar dinheiro, imprime-se mais dinheiro. Fato esse que também aumenta a oferta de dólar, que por sua vez também contribui com a valorização do Bitcoin. Ora, afinal, eu estou guardando lá os meus 10 mil dólares,
querendo que, né, eles cresçam em valor ao longo do tempo, enquanto o governo americano imprime mais 1 trilhão. Então isso desvaloriza a minha posse, né, os meus ativos, a minha reserva de valor, enquanto você tem uma outra opção que tem um supply, uma oferta fixa e nitidamente uma demanda crescente. E aí, família, uma pequena pausa aqui para a gente dar um disclaimer, um ponto de atenção. Quando eu falo aqui em empréstimo, e obviamente nada nesse vídeo é conselho financeiro, tá? Mas eu gostaria de reforçar que eu acredito que o DCA com o capital que você já tenha, ou seja, um dinheiro parado para investimento, ou até mesmo cortando luxos, tá? Eu falo disso, de, pô, toda sexta você pede um iFood 3 vezes por semana. Corta um, pega esse dinheiro e compra satoshi, compra frações de Bitcoin, porque certamente no longo prazo esse dinheiro vai preservar mais valor do que o seu estômago. Eu já dei o exemplo também do cinema, apesar de que eu acho que as pessoas saem muito menos para o cinema, né? Tem Netflix, vários provedores aí de stream. Então, esses exemplos, tá, para mim são as melhores alternativas para acumular. Porém, players maiores, e apesar de eu não ser um grande player, talvez você não seja um grande player, a gente não pode excluir do cenário esses importantes componentes do mercado. Então, players grandes, players maiores, com boas conexões, com influência para conseguir empréstimos com juros baixos e sem a possibilidade de hipoteca de bens, e como eu disse, nós temos algumas baleias como essas, podem jogar de maneira mais agressiva. Já existe, inclusive, e eu vou te dar um exemplo muito conhecido, Michael Saylor. Em 2020, nós temos aqui que MicroStrategy oferece 650 milhões em notas conversíveis para comprar mais Bitcoin. É uma forma de você alavancar capital. Obviamente, você tem que pagar quem te emprestou esse dinheiro, mas se esse empréstimo for num retorno muito abaixo do que o Bitcoin te dá, tá aí uma excelente forma para grandes players de acumular satoshis baratos. Tempo depois dessa época, a gente teve esse post falando MicroStrategy comprou 29.646 bitcoins com esses 650 milhões a um preço médio de 21.925. Então, será que está valendo a pena ou será que valeu a pena esse empréstimo, levando em consideração que os juros eram algo em torno de 1% a 75 pontos base? E ele ainda conclui aqui que, na prática, isso vira um dinheiro livre, um free money. E o que significa esse free money, esse dinheiro livre? Basicamente, é você pegar um dinheiro que é lastreado em confiança em políticos, em que imprimem de tempos em tempos, ou seja, você está perdendo valor do seu tesouro enquanto eles imprimem dinheiro, e o free money, o Bitcoin no caso, ele tem uma oferta fixa, ele não tem pessoas por trás pensando, não, vamos imprimir mais 21 milhões, porque, né, a demanda está alta, isso vai ser positivo para a gente. Não, ali é de fato um dinheiro sem intervenção dos governos. Bom, isso, família, que eu comentei aqui, né, mais especificamente dos Estados Unidos, porque é a economia mais conhecida, mais comentada. Mas isso é um problema das economias baseadas em débito, como eu digo, né, também lastreado aí em confiança de políticos, que eu vi no canal do TV Viegas, inclusive, que eu gosto bastante, fala muito de economia brasileira de maneira geral. E aí, mais adiante, família, você deve pensar, pô, mas os Estados Unidos deve ter alguma forma de se defender, né? De repente ele pode ligar para o Satoshi e falar, Satoshi, pô, facilita aí, cara, tá valorizando muito. Não, não tem como. Então, o caso que eles teriam como se defender é aumentando a sua taxa de juros. No caso, superior, ou seja, sendo mais atrativa que o CAGR do Bitcoin. E CAGR, que é uma sigla em inglês, significa ali, traduzindo, crescimento ou retorno composto anual. Aí você vai falar, tá, então, pô, vamos ver, qual é o crescimento composto anual do Bitcoin? Nessa tabelinha aqui do casebitcoin.com, a gente pode perceber que não é tão simples para um governo, nem só o americano, tá? Igualar essa taxa de retorno, ter uma taxa de juros tão atrativa quanto o Bitcoin. Porque se a gente colocar, não vou nem pegar 229%, tá? Mas a gente pegar uma média, vamos botar 30%, 40%, sendo, né, relativamente conservador com os números. Por que que eu boto risos aqui no final? Porque recentemente nós vimos o estrago, e aí eu falo do estrago, a maneira nociva como uma taxa de juros se comportou ali na economia americana, que também, no fim das contas, aumenta o custo de empréstimo, né? Todo esse interest rates que você estaria prometendo, você teria que pagar em algum momento. E se a gente for analisar como anda esse quadro americano, tá? Interest payments, que eles têm que ser feitos ainda em relação a esses pagamentos, o número hoje passa de 1 trilhão de dólares. Então, eu não sei ali se os Estados Unidos teriam essa capacidade, obviamente estou sendo irônico, possivelmente não. De maneira breve, eu acredito que esse vídeo vai dar menos de 10 minutos, era essa visão que eu queria passar, esse caminho de longo prazo
que eu vejo a gente se aproximando. Aí você pode falar se é em passos largos, passos mais tímidos, mas no fim das contas o que eu vejo é uma valorização clara do Bitcoin ao longo do tempo, a passos que nenhum governo, até mesmo americano, independente da sua força ali de compensação de débito ou crescimento de débito. Então, vou ficando por aqui. O vídeo certamente vai dar menos de 10 minutos, mas eu queria passar essa visão de longo prazo para vocês, até de uma forma diferente. Em vez de falar de halving do Bitcoin, em vez de falar de ETF spot, eu acho que tem outras fragilidades, tá? E aí, não para Bitcoiners, mas quem se prende à economia americana, ou principalmente para quem está fora da economia do Bitcoin, que essas pessoas deveriam atentar. E é por isso, inclusive, que hoje eu tenho, né, ainda mais pelo momento do mercado, boa parte do meu capital, do meu tesouro, digamos assim, já em Bitcoin. Pouca quantidade em caixa, né? Essa quantidade ela veio reduzindo ao longo do tempo, ao longo de compras. Então, para eventuais quedas, eu ainda posso fazer uma compra, mas eu acho importante que as pessoas tenham essa visão, né? Estudem um pouco do que tem aqui no Satoshi Nakamoto Institute. Às vezes vale mais a pena você entender sobre isso do que pesquisar sobre uma blockchain modular que pode mudar a história da humanidade em 5 anos. A gente não sabe o que vai acontecer, eu bato bastante nessa tecla, em relação à regulamentação. Mas a gente sabe de maneira muito clara, talvez você não tenha lido sobre ou estudado mais a respeito, do potencial do Bitcoin no longo prazo. E como bônus, está trazendo para vocês aqui um tweet do Francis, bullbitcoin.com. Já que a gente está falando de Bitcoin, eu vou trazer aqui um bônus em relação a taxas de rede, tá? Que eventualmente algumas pessoas perguntam e eu achei o raciocínio muito interessante. Ele fala assim: como eu sei que as taxas do Bitcoin estão baixas, né? Então ele traz aqui um chart do Duna Analytics, né, um gráfico em que você consegue analisar essa medição de quão forte, né, ou alta ou baixa estão essas taxas de rede. E aí ele comenta: se estiver abaixo de 15 satoshis V-bytes, já é um bom negócio, é um bom deal, né? É um bom momento para você achar a rede. Então, tô trazendo só como bônus. E aí a gente pode ver que em agosto de 2023, setembro de 2023, a gente teve aqui níveis, tá? Muito próximos desse número, até abaixo. E agora, um momento ali de hype maior, a gente está o dobro desse número. Então, para mim, ainda é muito melhor do que usar meios convencionais, tradicionais, com intermediários em termos de taxas, em termos de custos de uso de rede, mas você ainda pode ter um custo ainda melhor se você monitorar ali como anda a rede do Bitcoin antes de fazer suas transferências, tá bom? Família, grande beijo, grande abraço. Deixem aqui comentários e dúvidas de vocês. Deixem o seu like também para ajudar a gente a espalhar esse vídeo no YouTube afora. E lembrando também no finalzinho, todos os nossos benefícios estão onde? No nosso Linktree. Seja o grupo VIP, que tem cada vez mais gente entrando, e eu agradeço bastante aí pelo carinho e confiança no nosso trabalho, tá? Então, sejam bem-vindos novos membros. Nosso plano B está sendo reformulado. O Bruno já botou um módulo de airdrops já exclusivo para esse ano. E é claro, não posso esquecer, se você não tiver criado seu link na Bybit, que é a nossa parceira aqui do canal para trade, ou seja, compra e venda de criptoativos, você pode criar sua conta com o link da liga, também está no nosso Linktree, e você fica elegível para airdrops que a gente faz uma vez por semana nas lives do Rodrigão. Terça-feira que vem, devo voltar também com uma live no horário de manhã. Deixo aqui o convite. E se você tiver uma sugestão para o horário, né, nesse horário da manhã, eu prefiro às 8, prefiro às 10, prefiro o horário do almoço, que foi o último horário que eu fiz, deixa aqui nos comentários também que eu quero saber, para a gente tentar acertar esse horário aí das lives. Então, grande beijo, grande abraço, família. Até a próxima. Fui.